Olá, meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a mais um dos cadernos de tecnologia aplicada, telecomunicações. O nosso tema é propagação das ondas eletromagnéticas, serviços de telecomunicações sem fio, análise, projeto e instalação de enlaces sem fio. Vimos essas aulas até agora e esta será a aula 23, a primeira parte de densidade de potência. Nossos objetivos são apresentar o conceito e aplicação em enlaces radioelétricos, níveis de exposição e especificação e escolha de antenas. A equação da densidade de potência no espaço livre ela é utilizada para a elaboração de laudos de conformidade aos limites de exposição a emissões radioelétricas e no cálculo da área de recepção mínima de antenas ou do sinal recebido. Ela é uma referência para enlaces reais, embora obtida do espaço livre. Sabemos que uma onda de radiofrequência, uma onda eletromagnética, é composta por dois campos, um campo elétrico e um campo magnético variantes no tempo, e que se propagam. A partir de qualquer um dos valores de um campo, é possível obter o outro. E o valor da densidade de potência também é obtida de um ou dos dois parâmetros. Em uma norma, a Anatel especifica a densidade de potência como uma potência por unidade de área, expressa em watts por metro quadrado. Também fala de RP e ERP. Então, a densidade de potência ela vai expressar, vai caracterizar qual a potência disponível por unidade de área em uma determinada região em função de um certo equipamento transmissor. Quanto maior esse valor, maior o sinal disponível. A unidade de densidade de potência é watt por metro quadrado. Onde é utilizada? Como nós falamos, no cálculo dos limites de exposição radioelétrica, cálculo da potência recebida e no cálculo da área mínima de recepção necessária para um determinado enlace. Vamos começar pelos limites de exposição a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos. Você encontra esses limites no ato número 458 da Anatel, na faixa de 8,3 kHz a 300 GB. Aí também é definido o parâmetro de densidade de potência, o que é exposição ocupacional ou controlada, geralmente do pessoal de instalação de manutenção, e a exposição da população em geral, ou não controlada. São as pessoas, os passantes, as pessoas que não têm consciência que estão sendo expostas. Esta tabela mostra os limites para exposição ocupacional. Veja na coluna da esquerda a faixa de radiofrequências e a próxima para a direita, campo elétrico, em seguida campo magnético e em seguida a densidade de potência de onda plana, em watt por metro quadrado, na coluna da direita. Esses são os valores limites máximos para a exposição ocupacional. No caso da população em geral, os valores são menores, estão mostrados na tabela. Observe os valores da coluna de densidade de potência da onda plana equivalente, em watt por metro quadrado. Para sinais senoidais, sabemos que o valor eficaz, ou RMS, é obtido pela relação entre o valor de pico e raiz de 2. No caso de campos elétricos senoidais, nós obtemos que o valor do campo elétrico senoidal, RMS, é o valor de pico pela raiz de 2. Aí está a definição de densidade de potência, dada pelo eletromagnetismo, em função do campo elétrico, do magnético ou apenas do campo elétrico. Então, densidade de potência é dado por campo elétrico RMS ao quadrado dividido por 120π. 120π é a impedância característica do vácuo do espaço livre, e é um valor aproximadamente 377 ohms. No nosso primeiro exemplo é dado o valor do campo elétrico eficaz. Cálculo da densidade de potência, basta substituir os valores na equação e obtemos 265,3 nanowatts por metro quadrado.
No exemplo 2, o campo é dado em dB microvolt por metro. Então, o primeiro passo é converter dB microvolt para volt por metro. Em seguida, colocamos esse valor na equação e obtemos, então, o valor de potência naquela região, em função do campo elétrico. O exemplo 3 agora é dado a densidade de potência e nós queremos calcular o campo elétrico e o campo magnético. Substituímos os valores na equação e obtemos 173,7 microvolts por metro e 460,8 nanoampere por metro. Podemos também especificar a densidade de potência, e isso nós vamos usar muito em telecomunicações, na área de propagação de antenas, como a EIRP em watts, dividido por 4π vezes distância ao quadrado em metros. Observe que não estamos utilizando no momento unidades derivadas de dB. Mais à frente faremos. A ERP é dada 12 dBW. Estamos interessados em obter a densidade de potência para várias distâncias, de 1 metro até 10 km. Vamos primeiro converter dBW para watt. 12 dBW é igual a 15,85 watts. E agora, substituindo os valores na equação, RP sobre 4π vezes distância ao quadrado em metros. Observe que distância de 1 metro no item A, 1 elevado ao quadrado. Item B, 10 metros, 10 ao quadrado. 1 quilômetro, 1000 ao quadrado. 10 quilômetros, 10.000 ao quadrado. E aí obtemos os valores da densidade de potência. No quinto exemplo, agora estamos operando em uma frequência especificada, 432 MHz. Queremos saber os limites para a exposição ocupacional, o pessoal de instalação, de manutenção, de campo elétrico, campo magnético e densidade de potência. Estamos considerando onda plana no vácuo, pior caso. Primeiro vamos identificar a nossa faixa de frequência. Para a frequência dada, estamos na faixa entre 400 MHz e 2000 MHz. Temos a coluna para intensidade de campo, intensidade elétrico, intensidade de campo magnético e densidade de potência da onda plana. Vamos agora utilizar os valores mostrados na tabela, substituindo F por 432. Essas tabelas, F é expresso em MHz. Calculamos o valor do campo elétrico, do campo magnético e da densidade de potência. Os valores mostrados na figura são os valores máximos, o limite máximo permitido. Agora continuamos operando em 432 MHz com uma RP de 13 dBW. Agora queremos saber qual a distância mínima para a exposição da população em geral. Esse é o laudo que você, como engenheiro, vai ter que assinar. Temos o valor exposição população em geral na faixa de frequência. Sabemos que é menor do que a ocupacional. Temos aí as equações. Nós queremos agora calcular a distância. Então vamos colocar a distância em evidência. Primeiro, converter dBW para watt. Calcular a densidade de potência máxima, dado pela tabela, F mega sobre 200. A distância mínima, colocamos em evidência o D mínimo, substituímos EIRP, por 19,95, e o valor S máximo de 2,16 watts por metro quadrado. Logo, temos que a distância mínima é de 86 centímetros. Então, se você colocar sua torre num mastro com mais de 1 metro de altura, ou colocar uma cerca de pelo menos 1 metro em volta da antena, você estará atendendo à especificação de distância mínima. Temos agora mesma frequência, 13 dBW, mas exposição ocupacional. De maneira análoga, procuramos a tabela de exposição ocupacional, identificamos a faixa de frequência desejada e obtemos o limite. Vamos usar a mesma equação.
Convertemos, obtemos a densidade de potência máxima pela norma, calculamos a distância mínima como sendo 38 centímetros. Sim, é menor. Observe que, para uma RP de 13 dBW na frequência de 432 MHz, o mínimo, a menor distância que a população em geral pode se aproximar da antena, né, a direção considerada é de 86 centímetros. Já o pessoal encarregado de instalação, de teste e manutenção, 38 centímetros. Você vai se preocupar com o tempo de exposição. Na prática, vamos trabalhar com densidade de potência em unidades derivadas do dB. Vejamos a seguir. A densidade de potência em dB por metro quadrado é dado por essa equação. Nós convertemos RP em dBW e a distância ainda está em quilômetros. E temos uma constante, menos 71 dB. Observe, dBwatt por metro quadrado do lado esquerdo da igualdade. Do lado direito, RP em dBW, uma constante em dB, e 20 log na base 10 da distância em quilômetros. Para a unidade, dBwatt por metro quadrado. Próximo exemplo, qual o valor da densidade de potência em dBwatt por metro quadrado? 25 metros de distância com RP de 200 watts. Passamos 200 watts para dBW, substituímos na equação e obtemos menos 16 dBwatt por metro quadrado. Então, a densidade de potência para as condições dadas é de menos 16 dBW por metro quadrado, ou menos 16 dBwatt por metro quadrado. Próximo exemplo, temos a densidade de potência, temos RP e queremos saber a que distância isso ocorre. Convertemos para dBW, colocamos a distância em evidência, observe que dividimos por 20, porque é 20 vezes log na base 10. E obtemos a distância em quilômetros, 0,178 km, que são 178 metros. O próximo exemplo, qual o valor limite para a exposição ocupacional na frequência de 1,8 GHz? Uma frequência muito usual para comunicações móveis celulares. Queremos em dBW por metro quadrado. Vamos na tabela ocupacional, vamos na linha da nossa frequência, 1,8 está dentro dessa faixa, e temos que o S máximo é dado por 16,55 dBwatt por metro quadrado. A densidade de potência em alguns lugares, algumas normas, alguns procedimentos, vai ser expressa em dB miliwatt por metro quadrado. E aí você vai aplicar essa equação mostrada. dB miliwatt por metro quadrado. No próximo exemplo, temos o valor da densidade de potência em dB miliwatt por metro quadrado na distância de 25 metros, uma EIRP de 200 watts. Vamos converter para dBW, substituímos na equação e achamos 14 dBm/watt por metro quadrado, ou 14 dB miliwatt por metro quadrado. No próximo exemplo, temos a densidade de potência em dBmW por metro quadrado, ou dB miliwatt por metro quadrado, e a IRP de 250 watts. Qual a distância? Convertemos para dBW, substituímos na equação, colocamos distância em evidência e achamos 178 metros. Exposição ocupacional. Queremos saber agora o valor limite para a exposição ocupacional em 1,8 GHz, mas agora queremos saber em dBm/watt por metro quadrado. Na tabela, obtemos diretamente 46,55 dB miliwatt por metro quadrado. Então, está aí.
o limite de exposição ocupacional em 1,8 GHz em watt por metro quadrado, dBwatt por metro quadrado e dBmilliwatt por metro quadrado. A densidade de potência, então, utilizada para os níveis máximos de exposição radioelétrica, segundo a resolução 700 da Anatel e o ato 458. Você pode consultar no site da Anatel. Os níveis máximos são diferentes para a população em geral e para a ocupacional. O ocupacional você sabe que está sendo exposto e controla o tempo e toma algumas providências. A população não está ciente disso. A densidade de potência também pode ser utilizada para calcular a potência recebida ou para calcular o raio ou diâmetro do refletor parabólico em antena de satélite. Se tiver alguma dúvida em relação a dB, unidades derivadas de dB, você encontra aqui mesmo no canal. Mas se você quiser se aprofundar mais sobre sistemas de telecomunicações, dos mais diferentes tipos, você pode ter como referência o livro Medidas em Telecomunicações Eletrônicas. É publicado pela editora Senac, do Rio de Janeiro. Então, com isso, nós encerramos a primeira parte de 2 partes de densidade de potência. Na próxima aula, nós vamos calcular sinal recebido e como calcular o tamanho do prato, o tamanho da antena parabólica de sistemas de satélite. Obrigado por ter assistido esta aula e bons estudos e até a próxima.